E aí, futuros gestores de projetos, boas-vindas a esta nossa análise detalhada de hoje. Olha, chegou um momento de sair do mundo das ideias e colocar literalmente a mão na massa. Nós vamos destrinchar como pegar aquele planejamento super complexo, tirar do papel e transformar em ação pura e tangível, finalizando tudo com maestria. A fase de planejamento já ficou para trás. Agora é a hora em que as coisas realmente começam a acontecer no canteiro de obras do nosso projeto. Então, bora mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje é super direto. Primeiro, do planejamento à ação. 2, execução, o plano na prática. 3, monitoramento, o termômetro do projeto. 4, encerramento, a última etapa. E para fechar, integração e memorização. Começando logo com o nosso primeiro bloco, do planejamento à ação. Para a gente começar a agir, precisamos nos ancorar no que já construímos, certo? Um projeto não cai de paraquedas na fase de execução. Ele herda uma base super sólida das fases anteriores. De acordo com o PMBOK, a gente trabalha com aquelas 10 áreas de gerenciamento. Lá na iniciação, o projeto ganhou vida com o TAP, o termo de abertura do projeto, e com o registro das partes interessadas. Depois, no planejamento, a gente montou o plano de gerenciamento, a declaração de escopo, a famosa IAP, a nossa estrutura analítica do projeto, e o dicionário dela. Esses documentos são a nossa fundação, eles formam a teoria. Mas agora é hora de fazer acontecer de verdade. O que nos leva ao nosso segundo bloco, execução. Colocando o plano na prática. Pessoal, a execução é, sem sombra de dúvida, a fase mais longa do projeto. É a que mais consome recursos, suor e energia de toda a equipe. É o verdadeiro canteiro de obras. E o papel central aqui cai no colo do gerente de projetos. Mas não pensem no gerente como aquele administrador trancado no escritório, não. Ele é o verdadeiro mestre de obras. Para usar uma analogia da cultura pop, pensa no Tony Stark. Ele não fica só desenhando a armadura num holograma bonito no laboratório. Na fase de execução, a armadura está sendo soldada, montada e ajustada para garantir que o protótipo físico seja exatamente idêntico àquele projeto teórico. O gerente tem que defender o planejamento com unhas e dentes, garantindo que o escopo, o tempo e o custo não saiam dos trilhos. E para esse mestre de obras brilhar, a execução exige coordenar um monte de processos interligados. A área de conhecimento de integração funciona como o verdadeiro hub central do projeto. Ela que amarra e unifica os processos de todas as outras áreas. Porque pensa bem, nada na execução acontece de forma isolada. Os recursos, a qualidade, a comunicação com a equipe, o pessoal envolvido, está tudo perfeitamente engrenado através dessa integração. Vamos dar um zoom nessas engrenagens centrais. O primeiro passo gigante é orientar e gerenciar o trabalho. E o que guia isso? Documentos vivos, como o registro de mudanças e as lições aprendidas, além da nossa lista de entregas. O segundo passo, que é absolutamente crucial, é gerenciar o conhecimento. É a essência do aprender fazendo. A gente pega o conhecimento que já existe na empresa para não perder tempo em reinventando a roda e, ao mesmo tempo, vai gerando novos insights, criando conhecimento fresquinho para apoiar as operações atuais e futuras da organização. E aí a gente entra num verdadeiro checklist de execução para o gerente. É um ritmo frenético. A gente precisa gerenciar a qualidade, fazendo testes o tempo todo, gerenciar os recursos, o que significa buscar instalações e focar pesado em adquirir e desenvolver equipe, gerenciar as comunicações, garantindo que a informação flua sem ruídos. Além disso, tem que implementar as respostas aos riscos, executando aquelas ações de minimização de ameaças que mapeamos lá atrás, conduzir as aquisições, ou seja, selecionar fornecedores e assinar contratos, e, super importante, gerenciar o engajamento das partes interessadas, para minimizar qualquer resistência ao nosso projeto. É muita coisa rolando ao mesmo tempo. O que nos puxa para o nosso terceiro bloco: monitoramento e controle, o verdadeiro termômetro do projeto. Mas vem cá, com tanta agitação na execução, como a gente garante que o projeto está indo para o caminho certo? É aí que entra o nosso choque de realidade contínuo. Se observarmos as curvas de intensidade do ciclo de vida de um projeto, a linha do controle mostra algo muito interessante. O monitoramento acontece o tempo todo, desde a iniciação até o encerramento. Mas essa curva dá um salto gigantesco e atinge o seu pico exatamente durante a fase de execução. O monitoramento é aquele termômetro crucial que fica medindo o tempo todo se o projeto está saudável ou se está começando a ter uma febre. E para manter essa saúde em dia, a gente precisa de 3 atividades básicas. Primeiro, coletar e disseminar as informações reais de desempenho da equipe. Segundo, pegar essas medições e bater de frente com o que estava lá no plano original. E terceiro,
Se a gente achar qualquer desvio, implementamos as melhorias e correções necessárias na mesma hora. É um ciclo infinito de observar e ajustar. E o objetivo supremo de todo esse monitoramento é um só: ser o guardião feroz das nossas linhas de base. Escopo, tempo do cronograma, custo do orçamento e a qualidade exigida. Essas 4 coisas são o nosso alvo a ser protegido. Qualquer alteração tem que passar por um controle integrado de mudanças super rígido, justamente para blindar o projeto contra desvios não autorizados que poderiam afundar tudo. E assim chegamos ao bloco 4, encerramento, a nossa última etapa. Depois de tanta execução e monitoramento, a gente cruza a linha de chegada. É uma etapa administrativa que, infelizmente, muita gente negligencia. Mas pare e pensa comigo. O que acontece se um projeto nunca for formalmente encerrado? Imagina se as pessoas simplesmente entregam o produto final, viram as costas e vão embora. A resposta é caos administrativo absoluto. Um projeto não acaba só porque a entrega física foi feita. Todo projeto tem que ter um fim, e o encerramento é esse fechamento rigoroso, obrigatório, mesmo que o projeto seja cancelado pela metade antes de entregar tudo. Para evitar esse caos, existem 4 etapas estreitas de encerramento. Passo 1. Formulação do TEP, o termo de encerramento do projeto, onde o gerente identifica o que foi entregue e a aceitação do cliente. Passo 2. Análise das entregas. Aqui, se a empresa tiver um escritório de projetos, o nosso famoso PMO, ele vai validar o trabalho que foi executado. Passo 3. A avaliação do TEP. É o momento em que o comitê gestor dá aquela assinatura oficial validando tudo. E, por fim, o passo 4. A compilação final do RAP, o relatório de avaliação do projeto. Se existe uma equação de ouro para vocês gravarem hoje, é essa aqui. TEP mais RAP é igual a encerramento com legado. O termo de encerramento do projeto oficializa que o trabalho acabou e o relatório de avaliação do projeto consolida tudo o que rolou. É a união desses 2 documentos que transforma todo aquele suor do canteiro de obras em uma memória institucional valiosíssima. A verdadeira joia da coroa dentro desse RAP são as lições aprendidas, e o escritório de projetos age como o grande guardião desse conhecimento. Registrar as lições aprendidas faz com que a gente não apenas aprenda com os nossos acertos, documentando o sucesso, mas, o mais importante de tudo, impede que os mesmos erros caros sejam repetidos em projetos futuros. É assim que se constrói uma cultura de melhoria contínua na organização. Para fechar com chave de ouro, nosso bloco 5, integração e memorização. Depois de toda essa enxurrada de conhecimento técnico, vamos visualizar a nossa jornada completa para facilitar a absorção. Todo projeto nasce de uma ideia aprovada lá na iniciação, com o TAP, depois ele é detalhado no planejamento através da EAP, aí a planta vira ação na execução, com o gerente atuando como mestre de obras, enquanto o monitoramento fica ali medindo a febre o tempo todo para proteger as linhas de base. E finalmente, a gente chega no encerramento, onde o TEP e o RAP garantem que o projeto vire memória e deixe um legado permanente. E eu quero deixar um desafio prático de recall ativo para vocês. Assim que esse nosso explainer terminar, peguem uma folha de papel e tentem desenhar todo esse ciclo de vida e as siglas principais, TAP, EAP, TEP e RAP, em apenas 1 minuto. É esse esforço de lembrar que consolida o aprendizado. A tática de repetição espaçada é imbatível. Revisem este material em 24 horas e depois tentem explicar todo esse processo para um colega. Essa é a forma mais garantida de fixar o conhecimento de uma vez por todas. Continuem firmes nos estudos e até a próxima!